e aqui estão as notas do culto. Bem, se você estivesse indo numa igreja mais tradicional, um pouquinho que a nossa, talvez o pastor iria te cumprimentar da seguinte forma: eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É isso aí. Nosso amigo tradicional Marcelo, baixista, já até orou em línguas na hora que ele ouviu isso, né? Que ele ficou agitado no espírito. Eu sei como é que é. Mas eu não sei se você, né, já ouviu essa expressão muito, se você é antigo de igreja, se já ouviu a paz do Senhor, se você já visitou igrejas mais tradicionais, na hora que você vê os crentes da igreja, eles falam assim: a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, a paz, né? Aí vai diminuindo até que a paz aqui em Minas é paz. Né? Então a gente vai falando, mas eu não sei quantos aqui sabem o significado dessa expressão de verdade. Né? Quantos que sabem o que realmente significa a paz do Senhor Jesus Cristo? E quando a gente pensa em paz, assim, eu não sei quem aqui já perdeu a paz por causa de uma situação que fugiu do seu controle. Uma das coisas que mais me tira a paz, gente, que mais me deixa assim, é criança doente. Eu tenho um problema com crianças doentes, eu tenho 3, então você imagina, chega essa época agora, né, que é a época das crianças doentes, eu já sei que o sono vai diminuir um pouquinho, e eu fico a noite toda acordado, porque eu fico ligado, uma tossezinha, um negocinho, eu já levanto, vou lá ver se o menino está vivo, e tudo mais, e eu fico com a mente agitada, sabe, e eu fico ansioso para poder acabar a noite, porque a gente sabe que, principalmente essas doenças respiratórias de noite, é que elas atacam mais, né, e eu já fui parar no hospital de noite várias vezes, como pai de 3, e isso me tira a paz, bastante. E o que te tira a paz? Talvez o medo do futuro, talvez quando as contas não fecham, né, ou as contas que não têm fechado, relacionamentos complicados. Eu sou uma pessoa também que relacionamentos complicados me tiram do sério também, sabe? Eu fico pensando como é que eu resolvo, e relacionamento são 2, né, no mínimo, então não tem como você resolver o outro, então tem coisas que você não consegue resolver. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus fala sobre ansiedade, sobre aflições, sobre medo em João no capítulo 14, que é onde nós vamos hoje. Os discípulos, eles estavam ansiosos, eles estavam com medo, eu vou te explicar porque daqui a pouquinho, mas Jesus, sabendo disso, ele está ali tendo uma conversa íntima com eles na última ceia, e ele vai tentando consolar o coração deles e direcionar o coração deles para que eles saiam desse looping de ansiedade e de medo, né? Então, qual que é o contexto aqui? Você deve ter visto, a nossa série chama Na Mesa com Jesus. É uma série que a gente tem prometido já há alguns anos. E essa série ela é baseada em João, do capítulo 13 até o capítulo 17. Né? E nós estamos aqui, esses discípulos eles estão ali no cenáculo, né? Fazendo a Santa Ceia, né? Que a gente vê aí, mas comendo a Páscoa com Jesus. Nós estamos aí a menos de 24 horas da crucificação de Cristo. Ou seja, vai entrar aquela via sacra, aquela situação complicada ali. E Jesus, então, ele reúne os discípulos para uma última conversa. Eu não imagina você sabendo que você vai deixar os seus entes queridos, ou pessoas queridas que vão continuar a sua missão. O que você falaria para eles? Nós temos isso em 2 lugares aqui no Novo Testamento, por exemplo. Um é Jesus falando com os discípulos, outro é Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo, que também é bem legal da gente estudar. Mas essa última conversa, ela acontece justamente antes da prisão, antes da agonia do Getsemane, antes da crucificação. E aí os discípulos, Jesus já tinha falado isso para eles muitas vezes, gente, eu estou indo embora. Gente, eu vou, e eu preciso de morrer na cruz, eu preciso de fazer isso, mas ali, Jesus foi muito claro, né, e ali no capítulo 13, que nós não vamos passar por ele, porque a gente já falou dele tem poucas semanas, mas assim, ele lava os pés deles, falando assim: gente, o maior é o menor aqui, vocês estão aqui para servir os outros, e falamos disso ontem, né, lá no culto da obra, e o capítulo 13, ele termina com uma tensão. Qual que é a tensão? A tensão é a seguinte: o Pedrão, ele ouve Jesus falando isso, e fala assim: Jesus, que negócio é esse, meu filho? Eu vou lá morrer com você. Aí Jesus fala com ele: filho, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Nessa madrugada ainda, você me nega 3 vezes. O que Jesus fala para Pedro? Você vai falhar miseravelmente nos seus planos, meu querido. E quantas vezes os nossos planos falham? Quantas vezes a gente está cheio de plano, cheio de coisa, e está tudo planejado, né? Joãozinho, meu filho, né? O bingo dos meninos aí, falei do Joãozinho. Joãozinho, meu filho, ele é muito planejador. Então ele tem assim, a vida dele planejada. Pensa tudo. Um menino que pensa muito é o João.
tem uma mente agitada. Isso é muito bom. E ele pensa muito, e ele planeja, e quando os planos dele se frustram, ele fica frustrado. Ele está com 11 anos, aprendendo a lidar com as frustrações. Mas nós também ficamos frustrados. Pedro ficou frustrado. E no meio disso tudo, Jesus começa o capítulo 14. Os discípulos entristecidos, porque ele falou assim, gente, eu estou indo. Já era, agora não tem jeito, chegou a hora. E aí o que Jesus fala com eles? Aí, ó. Deixa eu voltar aqui, isso. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus. Creiam em mim também. E eu coloquei o versículo 27 aqui, porque se tem 2 versículos chaves dentro desse assunto que a gente vai trabalhar hoje, que a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado, em João 14, são esses 2. É o primeiro e quase o último, que é o 27, que ele fala, eu lhes deixo um presente. A minha plena paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Então nós temos aqui um contraste. E qual que é o contraste? Aflições, medo, angústia, contra fé, crer, contra paz. E ele fala assim, cara, o seu coração não pode ou não deve ficar aflito. Cuidado, o que é coração? Coração aqui não são sentimentos, coração é o centro da sua vida, é o que te faz mover, são os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua fé, tudo o que te faz raciocinar e agir na Bíblia é o coração. Então é o telos, né, o centro, aquilo que te faz agir. E hoje então a gente olha e o nosso coração está em alguns lugares que nos tiram a paz. Então às vezes está em relacionamentos, como eu falei, às vezes está em finanças que não estão batendo, ou que você tem medo, ou que você está pensando em algumas coisas do futuro, incertezas, e nesses momentos, gente, de incerteza, de medo, se vocês forem igual a mim e aos discípulos, a gente fica com dificuldade de confiar em Jesus. A gente fica com dificuldade de deixar que Jesus assuma a responsabilidade sobre a nossa vida, ou de confiarmos que Ele cuida de nós. Mesmo quando a gente não está ouvindo a voz dele, mesmo quando a gente não está entendendo direito qual que é esse caminho, né? E a gente às vezes tenta fazer do nosso jeito, e aí Jesus fala essas palavras, e é interessante o que estava passando no coração. Se você olhar no capítulo 13, no verso 21, Jesus fala assim, eu estou angustiado. Eu estou angustiado. Então o próprio Jesus já estava angustiado, né, com o espírito agitado, agoniado, porque ele estava indo para a cruz. Nós sabemos que ele sofre no Getsêmani. Então, Jesus angustiado, pensa, isso acontece muito, por exemplo, com a gente, pastor. Tem dia que você está péssimo, você está assim, precisando de um conselho, aí aparece ali 4 para você aconselhar. Aí tem hora que você está falando com a pessoa, você está falando para você. Você está entendendo? Porque você está pregando o evangelho, é assim mesmo. Mas essa é a realidade de Jesus aqui, ele está angustiado. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, que eu acho que é importante em relação às aflições, é que não existe nenhum lugar na Bíblia que ensina que é errado ficar triste. Isso é muito importante. A Bíblia nos convida à alegria. A Bíblia fala que vai transformar a nossa tristeza em alegria, o nosso choro, as nossas lágrimas em júbilo, né? Mas ela não condena a tristeza a hora nenhuma. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus ficou triste, ele está triste. Jesus chorou a morte do seu amigo Lázaro. Então, na Bíblia, ela fala assim, nós temos que considerar motivo de grande alegria passarmos por provações, nós temos que nos gloriarmos nas tribulações, ou seja, ela não condena. E muitas vezes, como que a gente lida com a tristeza? Nós evitamos tristeza, evitamos lugares que nos deixam tristes, e até certo ponto isso faz sentido mesmo, tá? Ou nós endurecemos os nossos corações. Então eu não vou sentir, ou eu não vou lidar com essa tristeza, eu vou esconder ela num lugarzinho aqui, que nem o meu coração vai acessar a tristeza. E fica aquele negócio mal processado, e não é esse o caminho da Bíblia. Porque isso é petrificar o seu coração. E a Bíblia fala que nós recebemos um coração de carne. Um coração que sabe lidar com as suas emoções, que sabe lidar com a tristeza. Não estou falando que é fácil, mas se nós aprendemos a caminhar sobre isso. Então nós temos que caminhar nesse lugar, por quê? Porque você vai ver mais para frente, nós vamos falar um pouquinho, quando Jesus fala assim, cara, é melhor, ele fala que a gente vai fazer obras maiores que eles, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, e no 13 ele falou do serviço ali, né, que é lavar os pés uns dos outros. Um cristão, ele sente e sabe lidar tanto com a dor, ou aprende a como lidar com a dor em cima do que Jesus está falando, que ele começa a se envolver na dor dos outros.
A vida do cristão é não só saber sentir a sua própria dor e lidar com ela, mas é conseguir se colocar, de certa forma, no lugar do outro, sentir a dor do outro, viver as dores do outro e tentar trazer essa pessoa junto com você e caminhar com ela em meio aos seus sofrimentos. Essa é a vida do cristão. Esse é o testemunho cristão ao longo da história da humanidade, o bom testemunho. Então, Jesus é essa pessoa, gente. A Bíblia fala que Jesus foi um homem de dores. Olha só. Isaías 53, ele foi desprezado, rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Olha isso, presta atenção nisso. Jesus é um homem de dores, que conhece, que viveu, que passou, que entende, que soube lidar com o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. E aqui está a chave do nosso problema, de ficar com medo, de ficar ansioso, porque nós desviamos os olhos dele. Nós paramos de olhar para ele. Nós paramos de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Jesus, por outro lado, nunca foi um homem de medo. Ele foi um homem de dores, e isso é diferente. É conhecer o sofrimento, mas Jesus, em momento algum, ele é um homem que se acovarda. E a paz que Cristo dá, ela pode ser experimentada em todos os momentos, mas principalmente durante as dores que passamos. É nessas horas que nós vemos se nós temos ou não ela, e ao mesmo tempo que ela é experimentada durante as dores, ela é completamente o oposto de medo. Ela afugenta o medo. Por isso que a Bíblia fala, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque eu sou contigo. Então não caia, por favor, num falso ensino que crente é feliz o tempo inteiro. Não caia nesse falso ensino, por favor. E um crente que amadurece ou que está amadurecendo, ele é um crente em que está tendo a diminuição do medo. Tim Keller, um dos nossos ídolos, falam que ele no seu leito de morte, ele morreu de câncer, né? E lutou muito contra o câncer. Falam que quando ele já estava ali fraco no hospital, sabe aquela hora que a pessoa está entregue? Falam que ele chegou para a família, né? Deve ter sido ali para a Cátia, esposa dele, ou para o filho, ou sei lá, para os filhos. Ele falou assim, me deixe para casa. Olha a convicção de fé desse cara. Let me go home. Me deixe para casa, eu quero encontrar com o meu Senhor e Salvador, cumprir a minha carreira. Então, em vez de ele temer a morte, ele desejou a morte. Porque ele sabia que existia uma vida após a morte, que existia uma ressurreição. Então, diminuir a fé é à medida que nós crescemos em Deus, você passa a ter menos medo hoje do que você tinha ontem, do que você tinha no ano passado. E isso vem de quê? Vem de um relacionamento com Jesus. O medo diminui. E esse é um bom teste para saber se a nossa fé está crescendo. Se o nosso medo está diminuindo. Mas de onde que vem esse medo? De onde que vem essas aflições? Do pecado. Em Gênesis 3, olha que interessante. Então, se você não conhece a história da Bíblia, Deus cria o mundo em Gênesis 1. Em Gênesis 2, ele fala de novo um pouquinho como que ele criou. Ele vai criar Adão e Eva, vai falar desse relacionamento dos dois ali, e do relacionamento deles com o mundo criado. E no capítulo 3, eles escutam a serpente e resolvem levar a vida da forma que eles quiserem e não depender mais de Deus. E aí, na hora que eles resolvem não depender mais de Deus, eles veem que estão nus, e aí Deus aparece andando. E eles ouvem Deus e Deus vai atrás deles e se escondem. Olha qual que é a resposta de Adão para Deus. Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Qual que foi o primeiro resultado da queda, gente? Medo. O primeiro resultado do pecado entrar no homem é medo. E o que é pecado? O pecado é dizer para Deus que você não precisa dele. Pecado é tentar andar com as suas próprias forças, é decidir o seu destino, é escolher o seu caminho. Então, quando nós dependemos de nós, ou quanto mais nós dependemos de nós, mais medo nós vamos ter, ou mais sujeitos ao medo. E o que Adão e Eva fizeram? Eles pensaram assim, gente, nós não precisamos que Deus nos ajude a decidir as coisas. E aí eles pecam, eles quebram o quê? Um relacionamento perfeito que eles tinham com Deus, eles quebram um relacionamento que eles tinham com Deus, e aí o que eles fazem? Eles enxergam a sua própria nudez.
Porque a partir do momento que você não está se relacionando mais com o Senhor, você começa a ver o tanto que você é pó, o tanto que você é falho, o tanto que você é finito, o tanto que existem situações que você não tem, ou seja, você se sente vulnerável. Isso que ele fala aqui, eu me senti vulnerável. E eu não queria estar na sua presença. E o que eles fazem? Eles têm medo e eles se cobrem com folhas de figueira. Então, como que nós lidamos com a vida? Nós adultos, nós, diferente das crianças, nós aprendemos a como nos cobrir ou como cobrir o nosso medo. E aí a gente faz aquela cara de macho alfa, ou ou bota uma boa maquiagem e vai embora, ou bota uma roupa poderosa e vai embora, e você consegue maquiar o medo que está lá dentro do seu coração. E às vezes você parece a pessoa mais segura do ambiente, a que está mais convicta, e você que está mais com medo. Por quê? Folha de figueira. Cobrindo o nosso pecado, escondendo o nosso pecado, insegurança. Ou seja, a gente corre para se esconder de Deus. E é lindo porque Jesus, ele não menospreza o nosso medo. Porque ele poderia falar assim, eu falei para vocês não terem medo, vocês fugiram de mim, coitado de vocês. Ele não faz isso. Ele é um homem de dores porque ele sofreu todas as dores e passou por todos os medos que a humanidade poderia passar. E aí ele se compadece, mas ele não se compadece como quem não conhece as nossas aflições, mas porque ele se fez homem, ele conhece, e o autor de Hebreus fala isso, todas as aflições. E aí ele pode se colocar, como diz o americano, step on our shoes, ele pode se colocar no nosso lugar. E aí ele conhece o que é se ficar aflito por causa de finanças, de saúde, do futuro, ele se compadece. Então a ideia aqui das aflições, ou de onde vêm as aflições, ou o problema do medo, é que quanto mais longe de Deus, mais insegurança nós temos. Quanto mais longe de Deus, mais medo. E aí o que Jesus fala, no primeiro versículo que eu te mostrei, ele fala assim, não deixa que seu coração fique aflito. Então a ideia de Jesus é falar que o remédio para o coração perturbado é a fé nele, é olhar para ele. Mais para frente no versículo 11, ele fala, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Olha que louco isso. E é interessante que tem várias perguntas e respostas ali, Jesus não está falando assim, gente, não fica preocupado, não, vai dar tudo certo. Sabe quando você fala pro outro? Não, no final dá tudo certo e tudo mais. Fica calmo, você vai ficar bem, vai dar tudo certo. Não, Jesus está falando assim, confia em mim, olha para mim, tenha fé em mim. Ou seja, o que Jesus está fazendo não é te falando, vai dar tudo certo, ele está te fazendo um convite. Chega para mais perto. Deixa eu caminhar com você no meio do seu medo, no meio das suas aflições. E vocês estão pedindo, e os discípulos ficam pedindo para ele toda hora, então me mostra quem que é o Pai, a gente vai ver isso aqui. Ele fala assim, gente, o negócio é o seguinte, eu e o Pai somos um. O que Deus quer é o que eu quero, o que Deus fala é o que eu falo. Eu sou Deus, Jesus é Deus, e Ele continua sendo Deus. Então nós precisamos de lembrar sempre a nós mesmos que Jesus continua sendo Deus, e que Jesus vive, e que Ele reina. Só que tem vezes que isso talvez parece, e é um absurdo isso, e nós somos assim, parece insuficiente. E ele sabia que isso iria parecer insuficiente para a gente. Ele fala, gente, pelo menos creiam naquilo que vocês me viram realizar. Tem hora que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Tem hora que nós temos que lembrar o que Deus fez na sua vida, na minha vida, o que você viveu com Deus. Olha para trás, irmão. Olha o que Jesus já fez na sua vida, lembra da miséria que Ele te tirou. Lembra do que é caminhar com Ele, lembra das experiências que você teve com Ele, lembra dos milagres que você viveu com Ele, traga à memória aquilo que te dá esperança. Ele vai falando assim, gente, se vocês não estão acreditando em nada que eu estou falando, lembra que eu ressuscitei Lázaro? Lembra que eu alimentei uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, alimentei a multidão 2 vezes, na verdade, vocês viram, Lembra tudo que aconteceu, o enfermo que ficou curado, o cara leproso que foi embora pulando de alegria, lembra disso tudo, lembra do que vocês me viram fazer e o que vocês fizeram por meio de mim, lembre-se disso. E tem hora, gente, que a gente precisa lembrar o que Jesus já foi e é na nossa vida. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aí, voltando para o verso 2 e 3, deixa eu ver se vai passar, aí. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. Então ele falou, creia em mim, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Então,
eles estavam... Qual que era o medo dos discípulos? Com Jesus, tudo bem. Agora, Jesus não vai estar fisicamente com a gente mais. O que será da gente? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedrão, fala isso para ele. E aí ele fala assim, gente, para onde que eu vou? Para o lugar que eu vou, eu estou preparando algo no futuro para vocês. Existe um lar perfeito, existe um lugar que nos espera, que não tem dor, que não tem ansiedade, que não tem pecado. Existe um lugar, e eu vou arrumar as coisas lá, é como se eu estou indo lá, eu estou criando esse caminho, e muitos entendem que isso é a própria crucificação que vai montar esse caminho diretamente para o céu, né, para o Senhor. E ele fala assim, ó, eu vou arrumar essas coisas, eu estou montando esse caminho para vocês. Só que eu não vou te abandonar. Eu vou voltar para buscar vocês, eu não vou esquecer vocês. Vocês não são aqueles meninos que o pai saiu da Paraíba, falando que ia ali em São Paulo para trabalhar e voltava e arrumou outra família lá. É isso que Jesus não está falando. Porque lá na Paraíba, quando a gente vai lá, tem muitas famílias que o pai foi e nunca mais voltou. Que estão abandonados. Ele está falando assim, não, eu vou, mas eu volto. Eu não vou esquecer de vocês, eu vou vir buscá-los. E a nossa esperança, gente, quando nós não conseguimos crer ou quando nós não conseguimos confiar, é lembrar que Jesus vai voltar. Ele vai, como diz Apocalipse, enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Ele vai nos suprir daquilo que nós precisamos, ou seja, nós vamos viver eternamente com Ele. E ele fala assim, eu vou estar sempre com vocês, ou vocês estejam sempre comigo. E o que ele está falando é tão lindo, algumas traduções podem trazer da seguinte forma, vocês vão ficar comigo face a face, mesmo eu indo. E a ideia de Jesus aqui é que, mais do que um lugar, é um relacionamento com uma pessoa que vai suprir as suas necessidades, que vai suprir as suas carências. Então, o nosso maior consolo não é apenas um lugar, uma coisa, uma bênção, mas é uma pessoa, uma única pessoa que pode nos dar essa segurança que nós precisamos, que é Jesus Cristo. Ele fala assim, eu sou a segurança que vocês precisam. E aí Tomé fica meio confuso, né? E aí fala assim, mas como é que eu faço para chegar lá? Tomé fala assim, Jesus, mas qual que é o caminho? Eu não sei. E aí ele faz um dos 7 eu sous, né? Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E rapidamente, eu queria trazer essas 3 verdades para a gente encaixar na nossa vida, porque ele está falando que ele é um caminho vivo. E ele não apenas mostra o caminho, porque ele mostra, mas ele não apenas mostra o caminho, mas ele é o mediador entre Deus e os homens. A morte dele na cruz que nos dá o acesso a Deus. Então ele é o caminho, mas ele é o caminho de 2 sentidos, porque ele é o caminho do homem a Deus, mas de Deus ao homem, porque as bênçãos de Deus para chegarem na minha vida e na sua vida, as promessas de Deus para chegarem na minha vida e na sua vida, elas vêm por meio de Jesus Cristo. Então ele é esse caminho que vai para cima e para baixo, entendeu? Ele é duplo, é um caminho vivo, e todas as bênçãos de Deus vêm se você está nele e por meio dele. Mas ele é uma verdade viva. Isso é muito interessante, porque verdade significa a revelação de Deus, que é a realidade. Então, a encarnação, é como se Jesus falasse assim, gente, você quer saber o que é real mesmo? Com esse monte de verdades que a gente tem ao nosso redor? Quer saber o que é a realidade mesmo, espiritual, física, de vivência? Olha para mim. Olha para a minha palavra. Isso que é verdade de verdade. Isso que é a verdade absoluta. Eu sou a verdade. Eu sou a encarnação do homem perfeito. Eu sou a encarnação do agir perfeito. As minhas palavras são vida. Por isso que ele fala, ele é vida. Ele é verdade porque ele nos santifica por meio da sua verdade, da sua palavra, porque ele nos guia, porque ele nos liberta por meio da sua verdade, mas ele também é vida e vida ativa, porque nós não temos vida verdadeira a parte dele. Então, caminho, verdade e vida. A nossa paz não vem de controlar a vida, mas de confiar naquele que controla tudo. E aí isso é difícil demais, gente. Não sei se já tentou viver assim. Eu tenho mais de 20 anos. E de vez em quando é muito difícil. Muito difícil. E aí Jesus fala isso tudo, esses caras vivendo tudo. Gente, olhar para esse discurso de Jesus é muito interessante, porque as interações dos discípulos com ele são incríveis. São incríveis. Os caras, eles são incrédulos como nós mesmos.
E é muito bom ver que até eles eram assim, porque aí tem esperança para mim e para você, tá entendendo? Aí Felipe fala assim, não, Jesus, só mostra o Pai para a gente. Como assim? E quantas vezes nós já vivemos tudo com Deus? Nós temos a palavra eterna dele. Nós temos o Espírito dele que habita em nós, nós vamos falar dele não só hoje, mas depois. Mas nós pedimos sinais. Ou só eu que peço sinais para Deus? Nas minhas orações. Nós pedimos sinais. Gente, esses caras estão sentados na mesa com Deus. E ele fala assim, me mostra o Pai. E quantas vezes nós sabemos o que fazer? Sabemos qual que é o caminho. Nós falamos, Deus me mostra um sinal. Então a ideia, gente, é que se nós queremos paz, nós precisamos de crer em Jesus. Esse é o primeiro ponto, depois de entendermos por que nós temos medo. Nós precisamos de olhar para Ele. É como aquele povo ali no deserto, quando o povo desobedeceu a Deus, e esqueci a referência agora, não sei se é Números 11, Deuteronômio 11, não sei. E eles começam a desobedecer a Deus, aí Deus vai lá e manda umas cobras para poder picar o povo, e o povo começa a agonizar de veneno no chão e morrer. Aí Moisés, como um bom pastor, vai diante de Deus e fala assim, Deus, faz alguma coisa, tem misericórdia desse povo. Ele começa a interceder para o povo, né? Como se fosse Cristo fazendo por nós. E aí ele começa a interceder para o povo. Ele fala assim, você vai pegar uma cobra, e vai fazer uma cobra de bronze, né, eu acho, e vai colocar ela na serpente, colocar ela no madeiro, e quem olhar para ela vai ser curado. Isso é fé. É isso que Jesus fala para Nicodemos, em João 3, onde ele fala assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pensando nessa passagem, essa passagem que ele cita, do Antigo Testamento, ele fala assim, o que curou o povo de Israel no deserto do veneno da cobra, do veneno da serpente, do veneno de Satanás, do pecado? Não foi nada que vocês fizeram, foi olhar para aquilo que estava pendurado no madeiro. E é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, você quer ter fé, você quer prevalecer, você quer lidar com a sua ansiedade melhor, você quer parar de ter medo ou lidar melhor com medo? Olha para mim somente. Creiam em mim, creiam em Deus, creiam nas obras que eu faço. E aí mais para frente, ele fala, eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. A ausência física de Jesus poderia significar para aqueles discípulos o fim do poder, não é verdade? Acabou o milho, acabou a pipoca. Não é verdade? Jesus foi embora, acabou o milagre. Aí Jesus está falando assim, gente, os milagres não vão cessar, pelo contrário, eles vão se multiplicar. Vai acontecer uma coisa que nós sabemos o que é o Espírito Santo que vem, ele fala um pouquinho disso agora, depois vai falar no 16, que nós vamos olhar com mais calma depois, mas ele fala assim, ó, não que o Espírito descer, irmão, não é só eu aqui, é Deus em todo mundo, e fazendo a obra dele em toda a humanidade, em todo o tempo, obras ainda maiores. É a obra da igreja do Senhor Jesus. Que a gente às vezes olha aqui para a Luzia e fala assim, uau, Deus está maravilhoso, Deus está agindo, mas Deus está agindo ali na 8ª Nova Lima, mas Deus está agindo lá na China, mas Deus está agindo na África do Sul, mas Deus está agindo no mundo inteiro, porque é o mesmo Espírito, irmão. Aí ele fala, olha, uma das coisas importantes é vocês lembrarem que o meu poder continua fluindo e continuará fluindo em vocês, por meio de vocês, vocês vão fazer essas obras. Mas o que isso tem a ver com medo? Isso tem a ver da seguinte forma, porque nós somos chamados a servir, a aliviar a dor do outro, a nos entregarmos, e o reino é inverso. Enquanto você acha que você precisa receber, o que Jesus está falando é o seguinte, quando você dá, é que você recebe. Se você quer aliviar o seu medo e a sua dor, começa a transbordar o seu cálice para você ver. Começa a ser generoso com as pessoas, com o seu tempo, com seus dons, com seus talentos, porque isso faz a nossa fé crescer. Por isso que isso é das 3 essências da Luzeiro, que a terceira essência é serviço, porque isso nos ensina a confiar mais em Deus. E você vai vendo Deus agindo, Deus fazendo, ou seja, servir nos ensina a não sermos egoístas. Servir nos ensina que existe um Deus que nos abençoou, que nós somos apenas mordomos dele, que ele que nos abençoa, nos nutre e derrama as riquezas dele sobre a nossa vida, e nós estamos aqui só para lidar com isso da melhor forma, como o Alfred é com o Batman. Está entendendo? Todo mundo entende quando eu falo isso, que o Alfred ele era o melhor mordomo do mundo. Ele conseguia lidar com as coisas do seu mestre melhor do que o próprio mestre, né? Ficava consertando o Batmóvel toda hora. É ou não é verdade? Então, medo, crer, serviço
E aí, no final do capítulo 14, no meio dele, né, Jesus fala assim, ó, eu lhes digo a verdade, ó, essa não, passa, aê, não, voltou. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, nas versões diferentes, vai ter consolador, né, que nunca os deixará. Nós vamos falar mais profundamente do Espírito Santo no capítulo 16, mas eu quero falar algumas coisas hoje, porque nós precisamos dele para fechar essa conta. E o encorajador, o consolador, o Espírito de Deus, o Paracletos, que é a palavra grega aqui, essa palavra significa estar ao lado, ou caminhar ao seu lado. O que ele está falando é que ele vai mandar alguém que vai nos confortar no meio das nossas aflições, que vai nos consolar no meio das nossas incertezas, dos nossos medos. E não só isso, ele vai nos ensinar tudo o que precisamos saber a respeito da palavra de Deus, a respeito de quem Deus é, e vai nos direcionar para vivermos o que Deus tem para nós vivermos. O Espírito Santo que não nos deixa órfãos. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então assim, eu não vou abandonar vocês hora nenhuma, porque a partir do momento que eu subo, o Espírito desce. Nós estudamos a ressurreição, ou os encontros das pessoas com Jesus ressurreto, no acampamento do ano passado. E quem estava lá lembra disso. Os discípulos tentaram de toda forma segurar ele, falaram, não vai não. Mas ele fala assim, se eu não subir, o Espírito não desce. Eu preciso ir para que ele venha. E quando ele vier, irmão, aí sim que vocês vão entender o que é viver com Deus. Mas além de ter o Espírito caminhando com a gente durante esse tempo que nós temos até a volta do Senhor, ele fala assim, vocês não estão abandonados e esquecidos. Eu continuo olhando por vocês. E eu vou voltar. Aí ele fala assim, mas quando eu subir, em breve, o mundo não me verá mais e vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Você já parou para meditar nisso aqui? Aqui tem muita coisa que a gente podia ficar só aqui a pregação inteira. Ele está falando que ele, o Jesus físico, que o mundo vê, vai morrer e vai ressuscitar. Ninguém vai mais ver, porque ele é vivo, ele é homem, ele continua em carne, mas ele está no céu, ele está com o Senhor de uma forma misteriosa. Que muita gente tem que explicar isso, mas a Bíblia não deixa claro como que acontece isso. Mas ele está lá. Mas mesmo ele estando lá, e não sendo visível para os olhos humanos, nós que tivemos um encontro com ele espiritual, nós vamos ver ele. Nós vamos caminhar com ele. Nós vamos ouvir a voz dele. Nós vamos ter ele como uma pessoa, como um amigo. Mas isso é uma coisa interessante, porque fala assim, olha, quem não tem o Espírito Santo de Deus, não vê Jesus. E quanto mais você, na linguagem de Paulo, apagar o Espírito em você, que vem por meio do pecado, que vem por meio da falta de se relacionar mesmo, de cultivar esse relacionamento com Deus, quanto mais você apagar isso, menos você vai usufruir desse relacionamento de dois lados, do caminho para o Pai e das bênçãos que descem. Então nós precisamos de caminhar com o Espírito e ver Jesus hoje, depois que Ele ressuscitou, desses 2000 anos para cá, é algo exclusivo dos crentes ou dos cristãos, para não excluir outros tipos de cristãos que existem por aí e que têm o Espírito Santo de Deus. Ele está falando assim, gente, vocês só vão encontrar a vida verdadeira, vocês só vão usufruir desse presente, que é o próximo tópico, ou dessa fé, se vocês estiverem em mim. E eu estiver em vocês, que é uma das formas que ele fala do Espírito Santo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, o Espírito está na gente, mas nós estaremos em vocês, pelo Espírito. Eu vou habitar em vocês. E aí sim, se estamos no Senhor, se temos o Espírito do Senhor, aí a gente pode viver essa verdadeira paz que eu vou explicar para a gente agora. E aí volta para o verso 27, que ele fala que deixa esse presente, a plena paz. A paz que excede a todo entendimento, Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e ter isso muito claro para a gente, é que Jesus que dá a paz. Ela não é alcançada, ela não é construída. Você não constrói o seu caminho de paz. Isso é coisa de obras, isso é coisa de religiosidade, isso é coisa do homem. Não é um mérito meu e seu, é algo que está disponível para mim e para você.
por meio de um relacionamento com Jesus Cristo. Ou seja, ela não é construída, você recebe, é um presente, é algo concreto, é algo consumado. O que nós cantamos hoje? E o castigo que nos traz a paz estava sobre si. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos dá o presente da paz, o castigo que nos entrega essa paz. Só que é uma paz diferente, porque é uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que vem do perdão dos pecados, do castigo que nos traz a paz. A partir do momento que eu tenho um relacionamento restabelecido com Deus, quando você entrega a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que não existe outro caminho para Deus a não ser por Ele, quando você faz isso, o Espírito vem habitar em você na mesma hora, misteriosamente, e aí você recebe isso, e aí você começa a usufruir dessa paz. Outro dia um amigo meu que aceitou Jesus virou para mim e falou assim: eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Eu falei: por quê? Porque eu estou sofrendo muito, mas eu chorava quase todos os dias à noite. Eu falei: é mesmo? É. Ele falou: desde o dia que eu entreguei minha vida a Cristo, eu não chorei mais. Não estou falando que você não vai chorar mais não, tá, gente? É a experiência do cara. Não olha como doutrina não, pelo amor de Deus. É um testemunho. Aí ele falou assim: eu não sei se eu estou doido. Eu falei assim: meu irmão, você está vivendo a loucura desse mundo. Ou a loucura de que é viver para Cristo. Porque você recebeu o Consolador dentro de você, e esse consolo está fazendo algo tão diferente na sua vida, é um milagre que você está vivendo, que os problemas continuam os mesmos, né? É. Só que você tem o consolo do Espírito Santo de Deus na sua vida, a paz que Ele dá. A paz que só Cristo dá, que não pode ser comprada, porque ela já foi comprada pelo preço pago na cruz do Calvário. Porque ela já está consumada. Nós não temos dívida com Deus, meu irmão. Você não precisa ficar pagando promessa para Deus para receber as coisas, não. Seus sacrifícios para Deus, eles sobem como uma oferta de amor. Sabe, o Pedro, meu filho, ele é talvez o mais toque físico, carinhoso. E aí ontem ele deitou comigo, ele gosta de deitar comigo. Aí na verdade eu deitei com ele na cama dele. E aí ele estava lá, todo gostosinho, né? Menininho pequenininho ainda, 5, 6 anos, é muito gostosinho, né? O Joãozinho já é aquele trambolho. Aí, que é gostosinho também, mas é diferente, né, gente? Aí a Maria é minha princesa. Mas assim, aí eu estava lá com ele tem aquela mãozinha que ele põe nessa cabeça assim. Aí eu estava assim, falando: nossa, Jesus, você é bom demais. Eu falei: Pedro, eu te amo. Ele: eu também, papai, eu te amo muito. Eu te amo muito. Aí sabe quando seu filho vem e faz uma coisa para você, ele quer te dar? Sabe quando ele faz as coisas para te alegrar? Ele fez um sacrifício, ele parou o tempo dele, mas não é porque ele é obrigado, é porque ele te ama. Porque ele quer ser como você, ele olha para você e vê algo maravilhoso e está feliz por isso. É isso que a gente faz para Deus. Esses são os nossos sacrifícios para o Senhor, porque a dívida está paga. Mas não é só isso, nós somos adotados como filhos, gente. Assim como Jesus é filho, diferente que você não é Deus, mas Ele foi o primeiro, o unigênito de toda a criação, nosso primogênito. Você agora é filho de Deus. Você faz parte da família de Deus. E Deus prometeu que Ele vai cuidar de você como filho, como um pai. Né? Tem uma parte da palavra que fala que Ele vai nos colocar debaixo das asas dEle como uma galinha, né? Com seus pintinhos. Ele cuida da gente, nós podemos usufruir disso. Então, gente, é uma paz diferente, porque é uma paz que não é conquistada. O William Hendrickson, que é um comentarista incrível, ele fala: o mundo pode dar prazeres, descanso físico e alegrias e honra. E alegrias, honra, riquezas, mas nunca aquela certeza interior, que é o reflexo do sorriso de Deus no coração de seu filho. É tão lindo isso. O mundo pode te dar isso tudo, gente. Prazer, descanso físico, alegria, honra, riqueza. Tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Ontem a gente estava lá na obra, a única coisa que eu lembrava era o seguinte: daqui a uns anos, sei lá, 100 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, quem foi o João? Ninguém. Não está nem na história. Que foi a Luzeiro? Mas o impacto da Luzeira é eterno na vida das pessoas que ficam. O que é aquele lugar que nós estamos fazendo? Aquilo é um meio para que as pessoas conheçam Jesus, velho. Então isso tudo é passageiro. Agora, o sorriso de Deus no nosso coração: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você é meu filho amado, que eu amo e que eu cuido. Sabe, essa é a paz.
É uma paz completamente diferente de qualquer certeza e de algo que você já experimentou. Como diria Tim Keller, ela é qualitativamente superior a qualquer riqueza, a qualquer honra, a qualquer descanso, a qualquer paisagem, a qualquer viagem, a qualquer lugar paradisíaco, a qualquer Michelin, 5 estrelas, 3 estrelas que você comer. A paz de Cristo, ela é o antídoto para o medo. Porque quando ela vai nos enchendo e entrando, ela não é a ausência de problemas, mas é a presença do Redentor em meio aos nossos problemas, em meio à nossa vida. E é interessante porque ela é a coisa mais racional que existe. E às vezes a gente acha que ser cristão é ser irracional, né? Ou ter fé é algo irracional, mas ela é completamente racional, e a mais racional que existe, porque ela é ancorada numa certeza de que existe um Criador de todas as coisas, que criou o mundo, e que ordenou o mundo, e que entende tudo que está acontecendo no mundo, que enviou o seu Filho. Ela está ancorada naquele que criou o universo, no design inteligente, como o pessoal fala. Então, sem um Criador, que é o que Adão e Eva tentaram fazer, existem tantas variáveis, não é verdade? E tantos lugares que a vida pode ir nos levar, o mar pode balançar de tantos jeitos, de tantas formas, que não tem como você não se preocupar. Não tem como você não perder a paz. Mas quando você sabe que as mesmas variáveis estão debaixo do controle de um Deus Criador e que você é filho dele, a paz do Senhor vem. Porque não tem nada que não esteja debaixo da sua autoridade e do seu poder. E além disso tudo, essa paz é inesgotável. Ela não acaba. Ela vai jorrando. Aí eu fico pensando, muitas vezes eu comigo mesmo, tá, gente? Nas minhas crises existenciais. Se eu sou perdoado, se eu sou filho de Deus, se Deus é fiel, se Ele falou que estaria comigo todos os dias da minha vida, por que eu estou com medo? Por que eu estou ansioso? Essa palavra paz, ela no hebraico, ela é shalom. Então, as igrejas um pouco mais pentecostais, você não vai ouvir a paz do Senhor, você vai falar shalom Adonai. Shalom, irmão. Que aí parece mais espiritual, né, gente? Além disso, é só cumprimentar o irmão orando em línguas. Mas é uma saudação comum hebraica. Porque essa palavra shalom, que foi traduzida ou usada, uma palavra grega que é eirene, aqui no Novo Testamento, ela é um total bem-estar. Ela é um descanso interior no seu espírito, em comunhão com Deus, que você vive uma plenitude em Deus, e aí todas as suas áreas da sua vida, individuais e comunitárias, elas florescem. Quando um israelita te fala shalom, o que ele deseja para você é que exista esse equilíbrio, essa vida, sabe, essa plenitude em toda a sua vida. E é por isso que Deus falou ali, né, por Jeremias, falando assim, ó, vocês têm que lutar pela shalom, pela paz da Babilônia, uma coisa muito doida que a gente já falou por aqui. Um outro comentarista, o Werner de Boer, ele fala assim, olha, como revela toda a história da paixão, essa paz, é uma paz completa em meio às piores aflições e na mais extrema escuridão dos suplícios. Durante todos os eventos amargos, desde a prisão até o último suspiro na cruz, não sai dos lábios de Jesus nenhuma única palavra sem paz. Até aquela, se possível, passa de mim esse cálice. Até ela. Sem Jesus, gente, nós precisamos de lidar com a ansiedade, calando o nosso coração. Estoicismo, né? Que fala. Calando as nossas emoções. Com Jesus, nós calamos o mundo ao nosso redor. Não que você vai tentar, né, abduzir, mas é porque você deixa Jesus crescer em você. E aí nós calamos a morte, porque nós temos o autor da vida. E é o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus ressuscitou, eu vou ressuscitar. Então é uma expressão no hebraico ali, como se estivesse rindo da cara da morte. Falando, quem é você, morte? Até você, que é o pior que pode acontecer com um ser humano, né? Bater as botas e estar na flor. E até você se aparecer na minha vida, eu estou ganhando. Eu estou vitorioso.
É como o Tim Keller, né? Me deixe para casa. Então, gente, como que eu faço para crescer nessa paz? Como que eu sei que eu tenho essa paz? Essa paz, ela não vem de ter Jesus como seu exemplo a ser seguido. Não é imitar Jesus, é receber Jesus. É se encher de Jesus. É deixar Ele ser realmente Rei, Senhor da sua vida. A gente fica muito no Salvador, mas a palavra Cristo, Kyrios, é Rei. E o propósito bíblico, a narrativa do Novo Testamento é que Jesus seja o nosso Rei, que o Salvador está embutido. E quando você confia no Rei, que o Rei vai suprir no meio das necessidades, que o Rei vai cuidar de você, existe paz no reino, não existe? E o nosso reino interior começa a ter paz. Então nós precisamos ter um relacionamento com um Cristo vivo, porque sem isso essa paz não vem. A paz vem quando nós deixamos o Espírito Santo pegar a palavra de Deus e gerar fruto no nosso coração, na nossa mente. Nós deixamos essa palavra nos tocar, sabe? Quando nós estivermos com medo, ou quando você estiver com medo, quando eu estou com medo, sabe o que eu faço? Eu corro para a palavra de Deus. Quando eu acordo 3, 4 horas da manhã, teve gente que já pegou isso, né? Que vê que muitas vezes eu posto no Instagram um versículo, é porque eu acordei de madrugada. Às vezes porque Deus me acordou para orar, às vezes porque eu estou apreensivo com alguma coisa, e eu começo a ler a Bíblia. E aí eu corro para a palavra, e tem um endereço muito bacana que você pode correr, se você estiver aflito, que chama Romanos 8. Romanos 8, ele é uma construção de Paulo a partir da justificação de Romanos 6, que nós vamos falar disso no acampamento, mas depois do Romanos 7, que ele fala assim, cara, o que eu quero fazer eu não faço. Eu fico nessa inconstância minha de fé, de tentar fazer e tropeçar. Aí ele vira para o 8 e fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele vai falando da obra do Espírito na gente. Aí ele fala assim, o que vai nos separar do amor de Deus? Meu irmão, se você ler Romanos 8 inteiro 3 vezes, você vai dormir igual uma criança. Igual meus meninos estão dormindo enquanto eu estou acordado, tá entendendo? Encontre consolo na palavra de Deus por meio do Espírito de Deus. Ele vai dar vida. É tão lindo que Jesus não fala para você, recomponha-se. Vira homem, João. Apruma. Sabe por quê? Quando você está com medo, você não consegue fazer isso. Você fala para o menino, para de chorar. Jesus está falando o seguinte, leia a minha palavra. Olha para mim, chora comigo, recebe o meu abraço, o meu colo, deixa o meu espírito, busca o meu espírito, se encha do meu espírito. Sabe, gente, nós lidamos com o medo, com a dor, com as dificuldades, nos encharcando do Evangelho. É como Davi, quando ele estava passando uma situação, acho que no Salmo 42, no final ele falou assim, por que você está abatida, minha alma? Por que você está inquieta ante de mim? Ele está pregando para ele mesmo. E nós precisamos lembrar o nosso coração de quem Jesus é, do que Ele fez. Lembra? Creiam em mim, creiam na minha palavra, creiam nas obras que eu fiz, creiam nisso tudo, se encham do Senhor. Agora, se Jesus fez isso, se Ele é isso, por que eu estou assim? Agora, nós precisamos parar e olhar para a nossa vida, porque se nós estamos ocupados demais para orar, sem tempo mesmo, para orar, sem tempo para ler a palavra, sem tempo para clamar a Deus por socorro, sem tempo para ter comunhão e consolo dos irmãos da igreja, abrir o seu coração, chorar com eles, estar num pequeno grupo, que é o que a gente fala, ou pelo menos fazer isso de alguma outra forma, que não é a única forma. Sabe o que é isso? Infelizmente, meu irmão, isso é negar o único caminho que a gente tem para Deus. Não ter tempo para orar, não ter tempo para se entregar em oração ao Senhor, não ter tempo para se relacionar com o Deus que te dá a paz, é negar o único caminho. E aí você vai continuar tentando construir a sua paz, porque nas suas ações, você está falando, eu não preciso da palavra para ter paz. Eu não preciso da graça de Deus para poder viver mais um dia. Eu não preciso me encher do Espírito de Deus para encontrar consolo, direção e poder. Uma das promessas do Espírito é que Ele vai nos dar poder para testemunhar, que é poder para andar no meio desse dia, desse mundo corrompido.
E é isso que Paulo fala ali em Filipenses. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam. Não é para você não deixar de pedir, pede, irmão. Pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que já fez. Tem ação de graça, olha para aquilo que já fez. Lembra do que eu fiz? Lembra dos milagres que eu fiz? Então vocês experimentarão a paz de Deus, a shalom de Deus, a eirene de Deus, que excede a todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Gente, está aqui o caminho. Está aqui, tudo o que a gente falou se resume aqui, a essa passagem, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor é Cristo em nós. O verdadeiro amor, a paz de Cristo expulsa o medo do meio do nosso coração. Então, gente, para a gente fechar, como que eu lido com essa ansiedade? Creia em Jesus. Encha-se do Espírito Santo, por meio das orações, por meio da palavra, por meio da comunhão, e sirva a Jesus. Creia em Jesus, encha-se do Espírito, sirva a Jesus. Eu queria deixar mais um versículo antes de fazer algumas perguntas. O que Jesus fez assim que ele ressuscitou? Como é que foi o primeiro encontro de Jesus ali com os discípulos, né? com as mulheres ali perto do túmulo? Mas com os discípulos, como é que estavam? Ali em João, no capítulo 20, eles estão trancados, com medo da perseguição, com medo de serem os próximos a morrerem, trancados dentro de uma casa e com medo, estão ali desesperados. Aí o que Jesus faz? Ele aparece no meio deles, né, igual o Mestre dos Magos, né? Ele aparece no meio deles e olha o que ele fala. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Paz do Senhor, igreja. A paz seja com vocês. Entendeu agora o que a gente deveria estar querendo passar para o outro, ou desejar para o outro, ou orar pelo outro, quando a gente fala assim: a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmão. Que você fique na paz, que você tenha um dia de paz. Eu adoro escrever isso para os outros na mesma live. Tem um dia de paz, meu querido. Para as mulheres, eu escrevo assim: tem um dia de paz, santa. Agora, se você está aqui hoje, meu irmão, ainda não entregou sua vida para Jesus, Ele é a paz que você precisa, meu irmão. Se você está longe dEle, se você se desviou dos caminhos dEle, essa paz não é a ausência de problemas, gente, é a presença de Deus na sua vida. Não é sobre ter uma vida perfeita que você não vai encontrar, mas é você ter um Salvador perfeito, um Rei perfeito. Entregue a sua vida a Jesus. Mas se você está caminhando e eu queria que você pensasse, como é que está a sua fé? O que tem te deixado com medo? O que tem te deixado ansioso? Em quais áreas da sua vida você está tentando controlar tudo sozinho e fazendo um esforço danado? Como que está o seu relacionamento com Jesus por meio da palavra? Como que está a sua vida de oração, meu irmão? E não de uma forma religiosa, mas de uma forma relacional. Sabe aquela hora que você quer sentar com a pessoa e conversar com ela? Eu adoro falar sobre o Galo, mais um pro bingo. Adoro falar sobre o Galo. Então a gente conversa sobre jogador, a gente conversa sobre um monte de coisa, e como é que está o time, o Joãozinho então, né, por exemplo, quinta tinha o jogo da seleção, ele ficou me esperando depois do PG para assistir o jogo da seleção com ele, e a gente fica comentando, como é que está cada um e tal, é um prazer estar com meu filho, comentando essas coisas. Nós vamos ter esse mesmo prazer para conversar com Jesus, gente. Para nos colocarmos diante dele, não é uma reciprocidade, é um lugar de fala, é um lugar de relacionamento. Como está o seu relacionamento com Deus por meio da palavra e da oração? Como está a sua comunhão com os irmãos? Você está se escondendo atrás de folha de figueira ou existem espaços onde você pode se expor a sua nudez, expor os seus pecados para que você seja curado, irmão? Porque a paz de Cristo vem por essa certeza. Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção dos fatos que eu não vejo. Sabe qual é a certeza que a gente tem que ter? Que Jesus Cristo é Deus. É o que Ele falou: creiam em mim, creiam no Pai, recebam o Espírito Santo, recebam a minha paz. Nós só confiamos em quem nós conhecemos, meu querido. Pense numa pessoa que você não confia e ela fala para você assim: te ligo amanhã. Você já sabe que ela não vai ligar, não é verdade? Amanhã eu deposito esse dinheiro na sua conta. Você já fica desesperado. Agora, aquela pessoa ponta firme, que ela falou que vai dar 10, ela dá 10. Que ela falou que vai colocar 2 horas ela está lá na sua conta. Que ela falou que ela vai na sua casa, ela vai na sua casa.
Como é que você fica na hora que ela fala assim, pode contar comigo, amanhã eu estarei lá? Você fica em paz, irmão. Porque você confia nessa pessoa. E o problema do medo é que nós não confiamos em Deus, muitas vezes na nossa vida. E nós precisamos de orar. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Jesus. Nós precisamos do Senhor. Quantas vezes somos incrédulos? Quantas vezes, mesmo entendendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós sabemos essas realidades, nós sabemos vários endereços da Bíblia que nos ensinam quem o Senhor é. Autor e consumador da nossa fé, alfa e ômega, princípio e fim, rocha inabalável é o Senhor. Torre forte é o nosso Deus, socorro bem presente no dia de tribulação. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que provê, Jeová Jireh. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor absoluto. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva, Jesus, Ele é aquilo que Deus é. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus, antes de subir, falou assim: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até que eu volte. E nós, muitas vezes, não confiamos nisso, porque nós queremos ver como Tomé quis ver. Nós queremos tocar como Tomé quis tocar no Cristo ressurreto. Mas o Senhor não nos condena por isso. Pelo contrário, o Senhor nos acolhe em meio à nossa falta de fé, em meio à nossa tristeza, em meio à nossa dor, em meio ao nosso medo, e fala: vem, filho amado, vem descansar nos meus braços. Aqui nos meus braços eu falo com você, aqui nos meus braços eu te dou consolo, descanso, aqui nos meus braços eu vou te quebrar como o oleiro quebra o vaso, mas eu vou te refazer e vou colocar um tesouro meu, somente meu, um presente meu dentro de você, que é o meu Espírito Santo. O Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito que nos dá o poder para testemunhar, o Paracletos de Deus, o ajudador, o consolador, o encorajador, aquele que está ao nosso lado em nossa caminhada. Não apaguemos o Espírito Santo de Deus. Pai, nessa manhã eu oro, Senhor, eu oro por fé. Eu oro para que olhos espirituais sejam abertos no nosso meio, para que nós possamos crer. Eu oro para que a revelação da sua Trindade seja revelada aos corações de cada um de nós que estamos aqui. Eu oro para que o Senhor traga à memória aquilo que dá esperança em cada um de nós, na realidade, no caminhar individual de um Deus enorme, mas individual com cada um de nós. Mostra, Senhor, mostra, Espírito Santo, tudo que o Senhor já nos livrou, tudo que o Senhor já fez, todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, e aumenta a nossa fé e expulsa o medo. Expulsa o medo. Nos ensina a te servir, nos ensina a sermos mordomos daquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, para confiarmos mais no Senhor, não sermos autocentrados, egoístas, pelo contrário, Senhor, confiarmos que o hoje já veio o maná do Senhor, e o amanhã pertence ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor encha com o Teu Espírito Santo. Encha com o Seu Espírito Santo nesta manhã, trazendo os dons, os talentos que só o Senhor pode dar, Senhor. Reavivando dons, talentos no nosso meio. Acordando aquilo que está adormecido dentro de nós. E revelando, Pai, a Tua verdade, a Tua vida a cada um de nós, em nome de Jesus.